Bem-vindos a mais uma temporada de Conversa Franca, conversas sobre religião e cultura, que nesta temporada de 22-23 tem o apontamento da juventude, enfim, por ocasião das Jornadas Mundiais da Juventude, que acontecerão em Lisboa. Vamos abordar alguns temas mais articulados e mais queridos das pessoas mais novas. Hoje temos connosco a Maria Ressano Garcia, cuja presença eu agradeço imenso, já vamos conhecer melhor. O tema é precisamente ecologia e juventude, e eu começo precisamente por pedir à Maria que se apresente e se puder incluir nessa apresentação alguns dados que a justifiquem como sendo a pessoa que está nesta entrevista, neste caso a relação que tem com a casa comum, com a natureza, embora ela também irá dizer, vive no meio da cidade e talvez por isso também se interesse pela natureza desta maneira, mas passo-te a palavra, Maria, pedindo que te apresentes e que de alguma maneira projetes na tua apresentação algum enquadramento desta nossa conversa. Antes de tudo, obrigada também. Ainda por cima estamos a reunir num dia especial, que é dia de São Francisco de Assis. Então, eu sou a Maria, tenho 23 para 24, agora em breve, e estou muito ligada à Casa Velha, à associação que está perto de Orem, e pronto, também trabalha e vive em torno desta ligação entre ecologia e espiritualidade. E tirei um curso chamado Estudos Gerais, onde fiz uma parte em filosofia e uma parte em expressão plástica, e agora estou a fazer um mestrado em filosofia, e a minha tese é também sobre pronto, a ecologia a partir da voz de um pensador, escritor, poeta americano e agricultor. Pronto, na Casa Velha tenho estado ligada a uma rede internacional de jovens que trabalham e que se juntam à volta deste tema da conversão ecológica. Pronto, e acho que vem muito daí também o meu próprio caminho e aprendizagem. Pronto. Muito obrigado, Maria. É verdade que tu moras no centro de Lisboa, no meio da confusão, do trânsito e do barulho. E É sempre verdade. moraste ou uma fase da tua vida tu viveste no campo? Eu sempre morei aqui, vivo aliás numa casa que já a minha avó cresceu aqui, e pronto, eu também. Por acaso não é a zona mais caótica, parece um pequeno oásis entre vários bairros mais barulhentos de Lisboa, mas pronto, também tenho uma certa ligação a casas, eh, tanto dos lados de ambos avós, onde eu cresci com espaços verdes e domesticados, mas bastante naturais, bastante com o seu lado selvagem, onde também pronto, tive essa sorte de uma certa ligação, mas mesmo muito pouco. Acho que tenho vivido mais a ligação através de quem a vive e de quem fala dela. Certo? Porque eu fiz esta pergunta no sentido de apurar se a simpatia que tens pela ecologia e pela natureza, da qual vamos falar melhor, e até pode ser que tropecemos também no trabalho académico que estás a falar agora, é suficiente para tu seres, mais até no plano afetivo e pessoal do que no plano intelectual, se és crítica ou mesmo hipercrítica da urbanidade, deste conceito de estarmos todos enlatados numa cidade, ou se vives bem e até simpatizas com a ideia de morares em Lisboa, depois usufruires também daquilo que a cultura urbana, aos mais variados níveis, propõe, e depois teres um pé e saíres. Quer no teu presente, quer no teu futuro, tu vês-te como uma urbana apontadora para a natureza, ou achas que vais querer sair de uma grande cidade e
morar mesmo e construir mesmo algumas raízes no campo? Eu acho que essa é sim a grande pergunta, por enquanto, na minha vida. Hum, Pronto, eu acredito, é isso, eu acredito que é possível as cidades terem, que ainda não é o caso, sinto eu, da forma como eu habito em Lisboa, mas acredito que as cidades possam ter mais espaço para quem vive nelas sinta e experimente a sua dependência na natureza e a sua relação e encontro com a natureza. Hum, eu sinto que há algures na minha vida precisarei de fazer uma experiência, não sei bem se terá de passar obrigatoriamente por viver mesmo fora de uma cidade, ou se podem ser experiências onde, a que vou e depois volto à minha vida aqui, mas experiências é isso, em que eu conheça um pouco mais por dentro o que é viver num meio mais rural e ter de experimentar mais na pele o que é o ritmo da natureza, o que a natureza passa, porque nós próprios somos mesmo, os nossos corpos também são natureza, portanto, mas há o encontro com o outro, que é a vida da natureza não humana, que eu acho que faz mesmo muita diferença. E pronto, é mesmo uma boa pergunta, mas eu acho que ainda não sei, ainda Sim, preciso de. dependerá de outras coisas, não é? Nós às vezes convém termos os nossos desejos e os nossos sonhos e as nossas convicções que também nos podem levar à mudança, mas depois há um conjunto de variáveis que a realidade nos oferece e é a partir daí que temos que construir as reais possibilidades. Tu consegues dizer de onde te vem esta simpatia que te fez aparecer na Casa Velha, da triangulação entre a própria existência, a natureza nesses termos pedagógicos que dizes do que nos tem para ensinar a vida e a espiritualidade? Isso como é que foi aparecendo na tua vida e como é que tu apareces ali na Casa Velha e nessas atividades que envolvem, sabemos nós, jovens, mas não só, nesse convite? Eu gosto sempre de contar a minha primeira ida à Casa Velha, em que eu tinha 17 anos e que é muito engraçada. Então, fui lá animar um campo de férias que não era o da Casa Velha, porque a Casa Velha tem o seu campo de férias, era outro que acontecia lá, e que não tinha propriamente nenhuma ligação à ecologia, este campo. E eu lembro-me de ficar até um bocado irritada com ah, perceber que a Casa Velha era um lugar tão onde a que tantas pessoas se comprometiam e que tinha tanto trabalho, e perceber que a coisa central, ou que uma das coisas centrais era a ecologia. E pensar, mas como é que se pode pôr uma prioridade desta maneira? Como é que, sendo cristãos e tendo tanto por onde trabalhar e por que se preocupar, põe a ecologia aqui como um dos pilares, ecologia e espiritualidade. Pronto, isto foi o meu primeiro encontro com a Casa Velha, portanto, de facto há aqui um caminho claramente de mudança que eu não sei identificar perfeitamente, mas acho que eu fui-me aproximando de pessoas que faziam parte da Casa Velha, amigos, que hoje em dia são mesmo grandes amigos e a quem eu agradeço muito terem-me também a mim puxado à Casa Velha, que, que de alguma forma foram-me convidando a encontros, a discussões, pronto, e também acho que tem havido muito, como há um movimento a acontecer cá fo- fora da minha vida, mas que eu própria fui sendo testemunha, também acho que houve uma certa curiosidade. Fui-me abrindo da ideia de os ecologistas e os ambientalistas é um estilo, é um tipo de pessoas, para perceber que é uma coisa que diz mesmo respeito a todos. Pronto, e assim, a primeira vez que fui à Casa Velha com outra mentalidade foi, eu diria, há 3 verões, sim. Portanto, também não é assim uma coisa de assim tanto tempo. 3, 4, eu acho que
Não, três, três, três. Baralha-nos sempre estas contas. Sim, pronto, há 3 verões fui à Casa Velha para passar um dia, porque eu ia fazer um campo de férias, que não é bem um campo de férias, é um encontro de jovens em Inglaterra à volta desta questão da conversão ecológica. E eu ia ser um pouco enviada da Casa Velha, ou enviada de Portugal e da Fundação Fé e Cooperação, que tem uma parceria com a Casa Velha. Então fui à Casa Velha conhecer o espaço, conhecer as pessoas que lá estavam e perceber um pouco o que era o projeto de outra forma. E eu já andava a namorar um pouco o projeto, lá está por causa destes amigos, mas esta primeira ida foi mesmo o encontro com o lugar, o encontro com aquela casa, é mesmo um lugar que tem uma história que acolhe, e foi esta experiência de acolhimento e de me dizerem agora tu és da Casa Velha tanto como qualquer outra pessoa, fazes parte à tua maneira. E o olhar contemplativo que também pude ter sobre aquele lugar, que é mesmo muito, muito bonito e muito, muito real, não é? É uma quinta. Comecei a sentir qualquer coisa a mudar. Comecei a perceber que havia ali muito, muito, muito por onde caminhar. Uma conversão a viver. Pronto, e depois esse campo de férias foi também um momento de perceber mesmo que a minha religião e a minha fé, no fundo que a minha relação e que o amor que eu posso viver na minha relação com o mundo, com os outros e com Deus, não podia não passar pelo amor a esta vida que está em torno a mim e que está em troca constante, em relação constante comigo. Pronto. Muito bem, muito bem. Pois é curioso notar que esta relação da casa comum, da natureza, com aquilo que somos e, portanto, também com a dimensão da nossa espiritualidade, para além de encaixar bem numa moda atual, sempre foi uma marca da história humana e da história cristã, não é? Tu falavas em São Francisco, que aliás é o patrono da encíclica do Papa a este propósito, mas tantos santos e santas no seu exercício contemplativo fizeram esta imersão na natureza. As próprias peregrinações interiores e exteriores são muitas vezes feitas na natureza e, portanto, é uma cumplicidade tão nova quanto tradicional, no bom sentido do termo, em relação à Igreja Católica Romana, e é bom sublinhar isso, não é? Os tempos de hoje é que são capazes de pedir ainda mais, de forma aguda, esta sede e esta urgência do retorno à terra, como dizia o Nietzsche. Eu talvez te convidasse, sem grande profundidade, enquadrares um bocadinho o trabalho académico que, entretanto, foste fazendo e que tem alguma cumplicidade com isto. Imagino que se não tivesses cruzado com a Casa Velha terias outro tema de tese, mas este filósofo que eu percebi que é contemporâneo e vivo, poeta, como é que poderias definir assim o seu pensamento de forma sintética e a sedução que ele exerceu sobre ti? Ele não é bem. Pronto, o Wendell Berry não consigo bem descrever como filósofo, até porque a filosofia tem toda uma escola e uma corrente de pensamento, e ele é muito livre, está entre a literatura e o pensamento e a crítica e tudo isso. Não é um académico, não, Maria? Ele. Não, não é um académico, exatamente. E tem graça porque eu fui parar a este autor por encontrar, através de uma conferência organizada por movimentos Laudato Si, movimentos ligados à Laudato Si, uma conferência onde falou-se dele e falou-se de uma autora que é teóloga e que exatamente pega no Antigo Testamento e tenta mostrar de que forma é que os profetas, mas não só, porque há os livros dos profetas, mas há também outros, não é? Mas de que forma é que a fé judaica era vivida completamente nesta triangulação, a criação que já abarcava o homem,
criação, Deus e sociedade e comunidade humana. Pronto, e ela falava muito, 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 sobretudo, deste Wendell Berry, e portanto fui parar a esta pessoa. E eu acho que o que ele tem de especial e que me atrai profundamente é que ele fala muito a partir do seu testemunho vivo, da sua prática e da sua cultura, da sua herança. Ele está a falar a partir de uma sabedoria herdada do pai e da mãe, portanto, de todos os que vêm antes de si, da cultura do seu lugar, portanto, uma cultura muito específica da sua terra, que é minúscula, no meio do Kentucky, que é um estado muitas vezes assim um pouco menosprezado. Pronto, e depois ele torna-se agricultor. Ele ia ser só professor académico de literatura na Universidade de Nova Iorque, e pelos 30 anos já casado começa a perceber com a mulher que precisa de estar mais perto do lugar que mais ama e que se calhar mais puxa pelo melhor de si, num lugar com o qual ele tem uma relação maior e no qual essa é exatamente a experiência do dia a dia, de sermos sustentados pela natureza, é vivido com mais atenção, mais significado, porque ele sabe, porque ele conhece o trabalho dos agricultores, porque ele conhece o trabalho de quem consegue usar a terra de uma boa forma e que é desse uso, esse uso traz ao seu prato e à sua vida aquilo que ele precisa para ser sustentado. Portanto, ele fala muito desta proximidade à terra, não só onde ele tem memórias e onde cresceu e pela qual tem uma relação emotiva, mas onde ele conhece, pronto, mesmo o que é viver daquela terra e o que é que isso exige, que trabalho e que colaboração é necessária. Pronto, e ele próprio torna-se agricultor, pouco a pouco o pai dele já era agricultor e advogado, acho eu, o avô também era agricultor e com outro trabalho, e ele era já assim, a primeira geração a que ia ser só escritor. Pronto, e compra uma casa que restaura e cresce lá com os filhos, e já os filhos dele são completamente agricultores, seja, pessoas que têm muita cultura, mas que optam por este trabalho na terra mesmo. E a filha dele fundou agora em 2011, por aí, uma fundação chamada Berry Center, que ajuda exatamente os pequenos agricultores a continuar, pequenos que na América são sempre maiores do que os pequenos europeus, diria eu, mas que ajuda estas comunidades a não se perderem, ou melhor, a não serem devoradas por uma economia que impede um pouco que estes negócios sejam financeiramente sustentáveis, e que procura preservar esta honra e esta cultura e esta sensação de herança e de transmissão aos próximos, e pronto, e estes laços à terra locais que o Wendell Berry é isso que ele desenvolve, o que é que são os laços à terra e de que maneira é que a forma como vivemos no mundo não tem espaço para estes laços, e que nem há uma consciência de não haver estes laços, nós nem não experimentamos a ausência Às da vezes nem natureza. sabemos o que perdemos, não é? Exatamente, é um bocado, é tão simples quanto isso. Eu E o estou quanto interessado em ler a tua tese, sabes? Eu, aqui a entrevistada és tu, mas eu sou um berryzinho, portanto eu vim da cidade para o campo e tento ser quase autónomo na produção alimentar e, portanto, enfim, estou interessadíssimo e compreendo na minha pequena escala isso que estás a dizer. Olha, fico curioso, tu convenceste, entretanto, um filósofo a orientar a tua tese nessa área, não foi difícil encontrares um professor ou uma professora que te quis acompanhar academicamente nisso? Não é a parte mais fácil, diria eu, da minha tese. Tem que ter quem esteja por dentro do assunto já é difícil em si, porque
porque não é só a ecologia, é mesmo esta questão da agricultura e de o que é que trabalhar na terra faz ao homem. E pronto, e depois eu às vezes sinto de facto dificuldade em corresponder aos critérios mínimos exigidos numa É um tese. assunto sistémico, esse ponto crítico que tu dizias. Eu, por exemplo, tenho um salário, sou funcionário público, porque se eu não o tivesse, teria dificuldade em viver como vivo, porque a agricultura, sem ter grande escala, não tem espaço, tipicamente, quer dizer. Enfim, é um desafio muito económico também, de modo que é muito interessante o que tu dizes, isto dava para uma outra conversa. Nós, como temos o tempo a correr, eu não queria deixar de fazer uma pergunta mais provocatória relacionada com as tuas preocupações e até especificamente com a tua geração. E vou fazê-la a partir de um sentimento, de uma experiência interior minha que te pedia que comentasses. Eu observo às vezes manifestações de pessoas novas, agora com o Covid, enfim, arrastaram-se um pouco, que vão para a rua gritar pela nossa terra e pelo mal que lhe andamos a fazer, coisa que eu compreendo, melhor aliás do que outras manifestações mais corporativas, porque estamos a defender uma casa comum e, portanto, vejo com simpatia global estas manifestações das pessoas de idade, que aliás são tipicamente urbanas. Mas vejo um paradoxo que te pedia para comentares, que é este. Vou dizer com alguma ironia. Muitos dos meninos e das meninas que estão a manifestar-se contra a geração anterior, que lhes zangou e que lhes estragou, zangou a vida e lhes estragou o ambiente, mudam de telemóvel de mês a mês, compram roupa de marca que não se sabe as toneladas que estão nos armários, não prescindem de ir de bicicleta ou de transportes públicos e o paizinho e a mãezinha leva-as ordinariamente a tudo o que é escola, atividades, etc. Isto é, com todos nós, eu também era capaz de fazer este exercício autocrítico sobre mim mesmo, mas vejo às vezes aqui na reivindicação e na manifestação ecológica, que não só compreendo como subscrevo, mesmo na sua explicitação pública, mas vejo esta incoerência interna que às vezes existe de, por um lado, portanto, protestar contra este planeta que não há qualquer dúvida está a deteriorar-se, mas os pequenos e grandes gestos, as pequenas e grandes opções de uma determinada geração estarem aburguesadas e em clara contradição com o que se reivindica, porque não há dúvida que aqui o desafio é para todos. Enfim, se te apetecer fazer aqui algum comentário sobre isto, até provavelmente já podes ter pensado em qualquer coisa de parecido noutra frente. O que é que tu achas disto? Eu também participo nessas manifestações e às vezes não consigo concordar com nenhuma das frases que são formuladas nestas manifestações, apesar de saber que concordo com qualquer coisa. E porque é que eu acho que isto acontece? Lá está, se calhar por não haver muito uma compreensão sistémica, uma compreensão integral do que é a ecologia e do que é de quem é que tem a culpa, não é? E de onde é que está a culpa? E há muito uma separação as mudanças individuais e as mudanças sistémicas que o governo é que tem que impor, que as empresas têm que pôr em prática, mas não percebemos que produtores, consumidores, somos todos nós, não é? As empresas também são pessoas, quem está no governo são pessoas. E pronto, e é isto, quem escolhe o que consome e como consome somos nós. E quase que, por exemplo, o seu exemplo de conseguir ir procurar esta independência, eu não quero estar a voltar muito ao passado, porque não é essa a solução, mas que há formas de uma vida mais simples, mais local, mais independente das grandes. Não sei, eu às vezes tenho medo de estar a negar a globalização em si, mas eu acredito que há muitas coisas que podem mudar e é completamente ao nível das comunidades e ao nível dos indivíduos. Também tinha pensado noutra coisa que quando ouvi, pronto, que eu acho que
pronto, há mesmo este discurso, eu já falei com amigos meus que são extremamente preocupados com estas questões e que rejeitam completamente a ideia da ecologia ser um desafio para os indivíduos e para as pessoas, e dizem não, isso é completamente injusto, nós não temos culpa. É para o Estado, não é? Para os Exatamente, políticos. a culpa é dos grandes poderes e a culpa é dos, pronto, e eu acho que isto, mesmo que fosse verdade, como é que como é que então se quer puxar pela mudança? É pelo ódio e é pela revolta, claro que a revolta faz sempre parte, mas ou é exatamente de alguma forma pelo reaproximar de quem faz as escolhas, por exemplo, em Portugal esta distância, esta ausência de sentido cívico, ausência de envolvimento na política, como é que se pode então exigir do político uma mudança se eu não me aproximo, se eu não procuro fazer ouvir-se, pronto, e perceber que tudo isto são também relações e portanto também o Papa Francisco fala muito no amor civil e político, não é? E é isto, é também na política agir com amor, também nas manifestações é isso que me custa muito, é aquelas frases quererem arranjar um culpado e quererem odiar o culpado por aquilo que fez e não perceber que se calhar o culpado por um lado somos todos nós e por outro lado que esta linguagem não é ecológica, porque não respeita e não sei. Pronto, Não, percebo o que tu dizes e dá-me bom pé aqui para a penúltima questão que eu te gostava de colocar, porque na realidade o que eu estava a querer dizer é que às vezes já nas manifestações, como eu te digo, eu compreendo, subscrevo e participaria, mas sentiria às vezes aqueles laivos de desidentificação que tu próprio disseste, como se houvesse ali uma aposta numa certa agressividade, no primado da luta, e é engraçado que o embalo cristão, que está no primado da aceitação, uma aceitação não passiva, mas contemplativa, pode nos ajudar a estar de uma forma diferente. Eu estava-te a ouvir e a lembrar-me da frase do Evangelho que nos chama a atenção para olharmos bem o cisco que temos à frente do olho antes de criticar a trave que está, aliás, o contrário, não é? A trave que está à frente do teu olho e o cisco que está à frente do outro, neste sentido de chamar a nós também o melhor sentido da responsabilidade pessoal também nestas questões ecológicas. E o que eu te perguntava era precisamente se nas tuas parcerias, que também as tens com a reivindicação ecológica juvenil, como é que tu sentes a importância do embalo cristão e do Evangelho para o fazer de uma forma diferente, não é? Uhum. Eu para isto acho que vou falar de uma experiência muito concreta que tive na Casa Velha, em que organizei com a Casa Velha e com uma amiga que tem sido assim a minha grande companheira neste caminho e que puxou muito por mim. Organizámos um encontro, tal como aquele em que eu participei em Inglaterra, organizámos um na Casa Velha. E foi uma experiência muito engraçada porque reuniu jovens, tanto, alguns que se calhar têm uma fé assumida e vivida, eu não sei bem descrever, mas pronto, há uns com uma fé mais assumida, Explícita. outros não, e que se calhar nem sabiam que vinham a uma experiência que teria essa dimensão. Pronto, e a nossa, eu acho esta questão da ecologia, de facto, pelo menos para mim, no meu entendimento, não é separável da espiritualidade, porque estamos sempre a falar de uma questão de relação e de perceber, no fundo, onde é que o homem está, inserido, o que é este contexto maior que é a criação, e o que é pedido ao homem, o que é o amor, de que maneira é que o homem ocupa o seu lugar e não tenta ocupar mais do que o seu lugar e procura ter aquilo a que tem direito e não também mais aquilo a que tem direito e que de facto o planifica também, não é? Pronto, e neste campo de férias nós pronto,
tínhamos assumidamente um estar, como estávamos, a ideia era muito convidar pessoas a estar nesta quinta durante uma semana e estar em relação umas com as outras, com o lugar e com Deus, pronto. Sabendo que cada uma tem a sua forma de ter essa relação com Deus, pronto, ou pelo menos de ter a sua fé, pronto. E este elemento, eu acho que faz sempre uma diferença muito grande, porque nos abre ao silêncio, porque nos abre à confiança, Mistério, não é? ao mistério, ao que não é conhecido, ao perdão, à aceitação, aos limites do que aos limites que são se calhar a falha, o que temos andado a fazer menos bem, o que o outro faz menos bem, pronto. E a maneira, nós tínhamos momentos de reflexão todos os dias e partíamos sempre ou do Evangelho ou de textos bíblicos e eu acho que ninguém estranhou minimamente isto, ninguém sentiu que era uma imposição, porque percebiam, estamos a ir buscar testemunhos religiosos, mas são testemunhos de pessoas que experimentam a fé de uma maneira e que não está a ser imposta. Portanto, quem não acreditasse propriamente sentia mesmo assim que está a ouvir um outro e que está a ouvir um outro que fala a partir da sua fé e que experimenta a ecologia a partir da sua fé e que não o está a impor, mas que é a partir daí que o vive. E eu acho que isto foi muito enriquecedor, não, o facto de não negarmos ou não querermos pôr a religião de parte para aceitar toda a gente, mas sim perceber, vamos falar cada um a partir da sua experiência e da sua fé. E para mim é completamente inseparável da minha fé, porque, pronto, por tudo o que tenho vindo se calhar a dizer, e não poderia receber pessoas sem ser eu, não é? E a Casa Velha não poderia receber pessoas sem perder a sua espiritualidade que faz parte de si, pronto. Muito E bem. foi mesmo, eu acho que as pessoas todas agradeceram muito e uma das frases que mais diziam ao voltar para casa era: eu quero continuar conectado, não é continuar, eu quero passar a conectar mais, a criar mais momentos de silêncio, mais momentos de digestão, onde eu posso processar aquilo que estou a viver e agradecer e reconhecer o que estou a viver e se calhar até sentir uma certa arrumação interior. E isto é uma coisa para mim completamente espiritual, não é? Muito bem. Não, isso também confirma aquilo que estavas a dizer, que a relação entre espiritualidade e natureza não só é uma possibilidade universal de anunciar qualquer coisa e qualquer esperança, como é o sítio privilegiado hoje na cultura em que vivemos para viver e anunciar aquilo que é cristão. Muito bem, Maria. Olha, vamos terminar porque o tempo rola e eu ia-te perguntar, nós vamos ter as Jornadas Mundiais da Juventude, cada um de nós tem também, cada um de vós, a relação de maior ou menos simpatia com essas manifestações de maior massa e de maior multidão, que têm as suas idiosincrasias, mas independentemente da manifestação em si, eu pedia-te um apontamento sobre o futuro, sobre o que é que tu, enfim, como pessoa mais nova neste tempo, como é que encaras as dificuldades, não só as que aí vêm, como as que aqui estão. Enfim, vivemos um tempo em que, de alguma maneira, os problemas ambientais e o aquecimento global em particular passou para segundo plano por causa de outras preocupações relacionadas com a paz, e onde a economia e a política e as liberdades estão sempre muito em cima da mesa. Mas como é que tu vês a gestão da angústia e da esperança no presente e no futuro? A mim ressoam assim duas frases de pessoas quando penso nisto, que é então como viver, olhar para um futuro que tem tanto de negro à nossa espera. Uma é do Wendell Berry, que diz eu não tenho propriamente, não me cabe a mim perguntar se o que vou fazer e se o que vamos fazer é suficiente. Cabe-me perguntar o que é que eu devo fazer, o que é que é a minha parte e o que é que eu posso fazer com amor, porque ao mesmo tempo
calhar já isso é suficiente para uma vida com sentido, mesmo que seja uma vida com sofrimento e com, não é falhanço, é fracasso, não é? Nesta tentativa. E outra é de um jesuíta que é muito amigo da Casa Velha e que vive... Irlandês, não é? Exatamente, o Pedro Walpole, um, que dizia, o amor ninguém vos tira, portanto, vivam este caminho com amor. Vai haver certamente muito sofrimento, já há em certos sítios muito sofrimento, sobretudo os sítios onde ele está, ele já vê muito, aliás a guerra, não consigo também separar destes temas, acho que também tem muito a ver com um certo falta de laços entre as pessoas e entre as pessoas e a natureza. Portanto, isto é tudo um só problema e tentar tratar só de uma coisa é não perceber que o problema é mais fundo, mas pronto. Mas dizia, vai haver muito sofrimento, mas o sofrimento abre um espaço para amar e para nos unirmos mais. Portanto, eu acredito que isto pode ser um futuro de maior comunhão e de maior procura de proximidade entre as pessoas e entre as pessoas e a Terra. Como é óbvio que o sofrimento também pode criar divisão, mas como cristã e se calhar como humana, acredito que mesmo que se gere mais divisão, da minha parte eu sei o que é que posso dar e acredito que, pronto, acredito que se pode abrir também aqui uma profundidade maior nas pessoas e eu sinto que estes temas me fazem ir mais fundo, estes temas, esta realidade, estes desafios me fazem ir mais fundo e por isso agradeço também por isso. Muito bem, Maria, é isso, olha, acabamos da melhor maneira. Aliás, a Terra também sofre e, portanto, também nos ensina que a divisão e a unidade, a morte e a vida fazem parte de nós humanos e, portanto, terminamos com esta mensagem de esperança. Eu queria agradecer-te imenso, foi uma conversa muito interessante, antes de mais para mim, espero que também depois para quem nos vai escutar e ouvir, desejar-te as maiores felicidades e juntos, enfim, vamos de certeza fazer um planeta melhor. Ficava bem aqui dizer às pessoas que se fizerem no Google Casa Velha, vão parar facilmente a um centro de ecologia e espiritualidade, que fica na zona centro do país e onde podem novos e menos novos experienciar de forma mais organizada e explícita esta triangulação entre o ser humano, a espiritualidade e a natureza. Muito obrigado, Maria. Muito obrigada também, João.